Interessantemente, o maior medo do ser humano não é o medo de morrer. A gente só tem uma vida. Mas esse não é o maior medo do ser humano. O maior medo do ser humano, de acordo com algumas pesquisas, é falar em público. Você não sabe quando vai acontecer, eu posso te chamar agora mesmo. O segundo maior medo do ser humano não é o medo de morrer ainda. É medo de cobra. E o terceiro medo é o medo de morrer. Só o terceiro. Agora imagina falar em público, ser picado por uma cobra e morrer. É a pior coisa que pode existir. Ser picado em público por uma cobra e morrer. Eu teria medo disso. Mas por que falar sobre medo? Porque o medo é o que produz coragem no ser humano. Pode parecer que não, mas a coragem é um produto do medo. Só é possível existir coragem quando existe medo. Só é possível ter coragem através de algo que se chama medo. E por que falar de coragem? Cada ano no movimento, o que você vê hoje é só uma parte do movimento moderno de Deus, do reino de Deus. Isso que você vê agora é uma pequena parcela do que é a igreja em São Paulo. E a igreja de São Paulo é uma pequena parcela do movimento de Deus no mundo, que na verdade é um movimento de igrejas, de discípulos, comprometidos com a palavra de Deus. E é interessante porque cada ano no movimento, nós temos um tema no qual nós nos inspiramos a poder se aprofundar e conhecer mais sobre isso na Bíblia e conhecer mais sobre isso nos nossos corações. Então, 2015 no movimento foi o ano da oração. Então, nós aprendemos o valor e a importância da oração nas nossas vidas como discípulos, mas também como movimento. 2016 foi o ano da família. Nós aprendemos que o reino de Deus é família. Quando nós vamos para a igreja, nós não vamos simplesmente para a igreja, mas sim para a família de Deus. 2017, o ano do impossível. Ter fé no impossível, que Deus é o Deus do impossível. 2018, o ano da graça. Entender mais a fundo sobre a graça de Deus. E finalmente, 2019 é o ano da coragem no reino de Deus. Coragem, o ano da coragem. Esse é o título da nossa aula de hoje. E sobre coragem é o que nós precisamos aprender mais a fundo nas Escrituras. Mas antes de entrar nelas, a própria palavra coragem, do latim corático, cor, coração, ático, ação. Coragem literalmente é a ação que vem do coração. E é interessante porque nos tempos antigos, o que as pessoas acreditavam é que a coragem se localizava dentro do coração. Eu tenho uma convicção. A coragem, na verdade, se localiza dentro da palavra de Deus. Amém. Que é para lá que a gente vai agora. Provérbios 28, versículo 1. Boa, Vini. Vamos lá, Vini. Provérbios 28, versículo 1. O ímpio foge, embora ninguém o persiga. Mas os justos são corajosos, como o leão. O que define você hoje, essa manhã? A covardia de um gatinho? Ou de um frango? Ou a coragem de um leão? A Bíblia diz que um dos requisitos para ser justo é ter coragem. Você só pode ser justo a partir da coragem. A coragem é aquilo que nos define como seguidores de Cristo.
como verdadeiros cristãos em um mundo tão covarde. A coragem é aquilo que a Bíblia nos chama a ser, para sermos mais como Jesus. A coragem é a qualidade de um justo. Coragem. Eu não sei você, mas por diversas vezes na minha vida, isso foi o oposto de como eu agi. Por diversas vezes eu olhei para trás e eu percebi vários momentos da minha vida que eu fui muito covarde. E olha só, eu não estou dizendo isso só em ser discípulo. Eu estou dizendo isso como discípulo ainda. Eu estou dizendo isso ainda como líder. Por muitas e muitas vezes, o meu pecado foi a covardia. Covardia é o oposto da coragem. É interessante porque eu lembro até hoje, na verdade, quando eu tento entender a raiz da minha covardia em muitos aspectos, eu penso na minha timidez. Aqui na frente pode parecer que não, mas eu sou uma pessoa muito tímida, por natureza. Vai no medo de morrer. Olha comigo. Mas várias e várias vezes na minha vida, eu usei como justificativa para a covardia. Bota na parede. Posso na parede? Tira. Amém. É daí que vem o medo de falar disso. Mas eu acredito que muitas vezes eu tentei explicar a minha própria covardia através da minha timidez, da minha personalidade. A minha personalidade é ser tímido, pode parecer que não aqui na frente, mas é o que eu sou. É o que eu sou na minha natureza. Então, eu era tão tímido quando eu era criança que eu tinha medo de atender o telefone. Tinha medo de falar com as pessoas no telefone. E essa é a minha natureza. E como discípulo, continua sendo a minha natureza. E eu lembro de muitas vezes tentar justificar a minha falta de coragem, seja para evangelizar, compartilhar a minha fé, a minha falta de coragem para falar com o irmão, encarar ele, enfrentar ele, o pecado dele, pela minha timidez. Eu lembro de ser um dia confrontado com as palavras de outro irmão. Eu não esqueço quais foram as palavras dele. Ele falou, sabe o que é? O problema, na verdade, você não é covarde. E o problema não é que você é tímido. O seu problema não é timidez. O seu problema é que você é egoísta. Esse é o meu problema. Essa é a raiz da covardia. A raiz da covardia não é a personalidade. A raiz da covardia não é a forma como você foi criado para pensar. A raiz da covardia é o egoísmo. É o egoísmo. E eu aprendi algo muito valioso que eu queria compartilhar com vocês. É o ano da coragem. E nesse começo de ano, esse é um dos temas que eu tenho mais estudado na Bíblia. A coragem de várias pessoas na Bíblia. E a coragem que Deus nos chama a ter também. E o incrível é isso. É entender que a Bíblia nos chama a ser diferente do que naturalmente a gente é. Eu não sou covarde. Nenhum de nós aqui é covarde. É aquilo que a gente pode ser. Simplesmente estando longe de Deus. E o alvo de estudar a Bíblia essa manhã é aprender a estar mais e mais perto do nosso Deus. Lá em 2 Timóteo 1, versículo 7. Vamos lá, Vini. Boa, Vini. Eu quero ensinar para vocês a chave, o segredo da coragem. A Bíblia fala que os justos são corajosos como o leão. Você já viu um leão na sua frente, face a face? Só a Já não viu. Só a sua mãe. Não. Eu estou falando de um leão real. Um leão de verdade. Você teria coragem de entrar na jaula junto com um leão? Acho que não, não é? Por quê?
por mais que ninguém tenha tentado fazer isso, a gente sabe a atitude de um leão, não é? Os leões em geral, eles são agressivos. Os leões em geral, eles esperam ter a vitória sempre. Os leões, eles não têm medo, eles não recuam. Se você estiver face a face com um leão, você sabe quem vai perder. Mas é isso que a Bíblia chama a gente de ser. A sermos corajosos como os leões. O que me leva a crer que essa sala aqui é uma alcateia. A alcateia é um conjunto de leões. Como eu falei, você não é covarde. Eu não sou covarde. E é isso que a Bíblia chama a gente a entender em 2 Timóteo 1. Vamos lá. Aliás, antes disso, falando sobre leões, nenhum de nós, eu falei, nós somos uma alcateia aqui. Mas eu acho que ninguém nasceu um leão, exceto quem? Carol? Exceto a Carol, ninguém nasceu sem um leão aqui. A gente precisa aprender, portanto, a ter a atitude de um leão para sermos mais justos diante de Deus, não é? Eu lembro de alguns anos atrás, na casa onde a gente mora com vários discípulos, um irmão muito tímido. Muito tímido. Bem, sabe, bem reservado, bem contido. E tinha um irmão um pouco mais espontâneo, um pouco mais extrovertido. E por alguma razão, ele queria ajudar esse outro irmão. Ele falou, olha só, hoje eu vou te propor algo. Hoje eu vou te propor a ser mais desinibido, a ser mais extrovertido, a ser um leão. E eles foram para o quintal da casa. Ele falou, olha, repete aquilo que eu te disser. Faz a pose. Fez a pose. Estufa o peito. Estufou o peito. Agora bate no peito. E fala, eu sou um leão. Eu sou um leão. Vai, agora você. Ele começou meio tímido. Não, mais alto. Eu sou um leão. De repente, a polícia bateu em casa. A vizinha chamou a polícia. E de repente, me chamaram. Eu tava lá no meu quarto. Eu desci, tava a polícia. Eu falei, nossa, o que aconteceu? A vizinha, não sei, eu ouvi uns gritos. Eu achei que tava roubando casa. Eu falei, não. Então você não precisa nascer um leão. Você nem precisa gritar, eu sou um leão, para ser um leão. A gente precisa das Escrituras, amém? Esse é o segredo. 2 Timóteo 1, versículo 7. A Bíblia diz, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A lição é simples. Medo, timidez, covardia não são características de Deus. E cada vez que a gente se deixa levar pelo medo, pela nossa timidez, pela nossa covardia, mas acima de tudo, pelo nosso egoísmo, isso não provém do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, a Bíblia diz, é um espírito de coragem. E o mais interessante é que Paulo não escreve para Timóteo a palavra coragem aqui. Ele escreve três outras palavras que também definem coragem. E essas três palavras são poder, amor e equilíbrio. São os nossos 3 pontos de hoje para entender bem o que Deus espera de nós no ano da coragem. A gente precisa entender mais sobre o Espírito que Deus nos deu. Que, em primeiro lugar, ponto número 1, Deus nos deu um espírito de poder. Ponto número 2, é um espírito de amor. Deus nos deu um espírito de amor. E ponto número 3, é um espírito de equilíbrio. Deus nos deu um espírito de equilíbrio. Isso tudo é coragem. Você já se sentiu covarde em algum momento, assim como eu? Mas esse não é o espírito que Deus nos deu. E se você constantemente tem se lembrado a ter coragem, tudo bem. Assim é comigo também. E assim foi com Timóteo. Na carta de Timóteo, a primeira e a segunda carta, Paulo fala 25 vezes para Timóteo ter coragem. Talvez essa era a luta de Timóteo. De novo,
Não é uma luta com covardia, eu quero te lembrar de novo. É uma luta com egoísmo. E hoje a gente vai entender como vencer essa luta. Primeiro ponto, Deus nos deu o espírito de poder. 1 Tessalonicenses 1. Vamos lá, Vini. Vocês estão comigo? Vamos sim. 1 Tessalonicenses. Do lado de Timóteo. 1 Tessalonicenses 1. Versículo 4. A Bíblia diz: sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Aqui Paulo escreve para outra igreja, a igreja em Tessalônica, e diz, olha só, que o Evangelho, a mensagem de Deus, não chegou simplesmente em palavras, mas em poder. A palavra poder do grego é dínamos, que dá origem à palavra dinamite. Isso nos faz entender algo muito importante. Que a palavra de Deus, o Evangelho, é uma dinamite. Foi feita para explodir até cada nação. Para chegar até cada nação. Por isso Jeremias fala que o Evangelho é como... O Evangelho, a palavra de Deus, é como um fogo consumidor. Porque você não pode conter. Se você tentar conter, vai explodir dentro de você. Por isso que a palavra Evangelho significa boas notícias. São as boas notícias que a gente quer espalhar. É a mensagem de Deus. Mas o incrível de entender o poder das Escrituras é que Deus não só deu a mensagem para a gente, a mensagem de salvação, mas Ele deu a forma de transmitir essa mensagem. Não só em palavras, mas em poder. Logo que eu voltei da lua de mel, sabe como é a lua de mel, né? Você volta meio assim, voltando para a realidade, para o mundo real. E eu lembro do primeiro dia que eu voltei e compartilhar minha fé na USP, com um dos discípulos adolescentes do Supernova, que é o Ministério de Adolescentes aqui. E a gente estava lá na USP juntos, e eu fui compartilhar minha fé com um rapaz lá. E a primeira coisa que ele falou, eu sou da história. Eu já comecei a suar frio. Falei, mas você acredita em Deus? Ele falou, não. Eu sou frio porque tem muitas pessoas que não acreditam em Deus lá. E quando ele falou isso, eu falei, tá bom, cara, tem um grupo no Facebook, você pode entrar lá, me mandar uma mensagem, ver os horários. É isso, prazer em te conhecer. E eu me virei. E assim que eu me virei, esse irmão, ele tem 16 anos. Ele falou, Vini, o que você está fazendo? O que você acha que você está fazendo? Por que você desistiu tão fácil dele? Talvez ele nunca vai mandar uma mensagem. Talvez ele nunca vai estudar a Bíblia. Talvez ele nunca vai ser um discípulo. Porque você não deu uma chance para ele. Uma chance real para ele. E eu, nossa. Ele tem 16 anos, mas é verdade. É verdade. Eu fui covarde agora. Por quê? Porque eu deixei os fatos serem maiores que a palavra de Deus, que a minha fé na palavra de Deus, que a palavra de Deus pode mudar qualquer coração. Eu falei, nossa, é verdade, eu fiquei indignado com o meu pecado, e a próxima pessoa eu dei todo o meu coração. Eu lembro da gente encontrar um outro cara, e ele me falar, ok, nossa, eu tenho bastante interesse, eu não acredito em Deus também, mas eu quero estudar a Bíblia. Eu falei, ótimo, vamos estudar essa semana. Ele falou, não, eu tenho vestibular, então eu tenho que fazer a FUVEST primeiro, então eu vou ter que estudar até lá, mas talvez depois eu tenho interesse. Eu falei, ótimo, eu vou anotar seu número, e que dia acaba a FUVEST? Ele me falou, dia 7 de janeiro. Eu falei, ok, eu vou anotar seu número, e dia 7 de janeiro eu vou te mandar uma mensagem pra gente marcar um estudo no mesmo dia. Dia 7 de janeiro é amanhã. Então amanhã eu anotei na minha agenda, eu vou mandar uma mensagem para esse cara e amar a vida dele, amém? Amém. Porque assim é a mensagem de Deus. Não são só as palavras que estão escritas, é o poder com o qual a gente transmite
Lembre isso, a fé com a qual você prega a palavra de Deus é a fé que as pessoas recebem. Então tudo bem que a pessoa não tem fé em Deus, ou não tem fé na Bíblia. É a fé com a qual você prega o que importa. É a fé que você prega. Talvez, se você parar para pensar, a única Bíblia que alguém vai ler na vida dela é a sua pregação. É o momento que você para e compartilha a fé com ela. Talvez essa é toda a Bíblia que essa pessoa vai ler na vida dela. Então, por isso, lembra, o importante não são só as palavras, mas o poder com o qual a gente transmite. Atos 4, 31. De onde vem o poder? Muito bom, Vini. Atos 4, 31. A Bíblia diz: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Qual o segredo para anunciar a palavra de Deus com coragem, com poder, não só em palavras, mas também em poder, tendo fé pela vida das pessoas, que qualquer um pode mudar? A chave para isso é a sua vida de oração. A Bíblia diz que depois que os discípulos oraram, eles tiveram a coragem para anunciar a palavra de Deus. E não só isso, depois que eles oraram, a Bíblia diz que tremeu o lugar que eles estavam. Houve um terremoto naquele momento. Isso deu mais coragem ainda para eles. A gente tem que entender algo. O que permite a gente anunciar corajosamente a palavra de Deus, inclusive para pessoas que a gente não conhece na rua. Parar alguém no metrô que você nunca viu, falar com alguém no ônibus que está sentado do seu lado. O que permite isso é estar cheio do Espírito de Deus. Foi só depois de estar cheio do Espírito Santo que eles conseguiram pregar com coragem. É necessário entender, como discípulos, a gente tem a habitação do Espírito Santo. Quando você foi batizado, quando a Celina foi batizada 2 semanas atrás, ela recebeu a habitação do Espírito de Deus. E o mais incrível disso é que é aquilo que permite a gente viver a vida cristã. Mas estar cheio do Espírito é diferente de ter o Espírito habitando em você. Como discípulos, não basta ter o Espírito Santo habitando. A gente precisa estar cheios do Espírito Santo. E qual é a forma de estar cheio do Espírito Santo? Não orar a Deus, mas orar radicalmente a Deus. Se você vê a oração desses homens da Bíblia, não era qualquer tipo de oração, era uma oração radical. Se a gente lê, inclusive, como eles oraram, versículo 25 fala: tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis das terras se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, olhando a oração dos discípulos, eles já entendiam que as pessoas são rebeldes por natureza. Que as pessoas não querem saber de Deus. Que elas não têm o tempo delas para Deus. Elas não têm um coração voltado para Deus. Mas é exatamente por isso que a gente precisa de coragem. Que é com esses corações que nós vamos lidar. São esses corações que Deus nos chama a transformar. Por isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Orar radicalmente a Deus. A forma de estar cheio do Espírito é estando vazio de qualquer coisa a mais. De todo o resto. Você só pode estar cheio de algo estando vazio do resto. A conclusão é essa. Alguém que não evangeliza não tem tido um bom relacionamento com Deus. Não tem tido uma boa vida de oração. Está cheio de si próprio, cheio de egoísmo. Essa é a razão pela qual muitas vezes a gente se para e não evangeliza. Ou evangeliza, mas sem poder. Se você não está cheio do Espírito, você está cheio de você mesmo. O que pode transformar isso é uma vida de oração. Uma vida... O incrível da oração é isso. Não importa como você chega. Como eu falei no começo, você pode chegar como um gatinho. Ou como um frango de academia.
mas sair dela como um leão. É assim que você se torna um leão. Não batendo no peito e gritando, mas orando para Deus e clamando, para que Deus te encha de coragem. Eu não sei vocês que participaram da vigília, mas a vigília me deu muita coragem. Essa vigília que a gente teve nessa sexta-feira, passar a noite inteira orando a Deus, junto com outros discípulos da igreja, isso me encheu de coragem para 2019. Me encheu de tanta coragem que me deu fé e visão pela nossa região. Hoje a gente tem 78 discípulos. A gente começou 2017 com 59. Foram 30 batismos em 2018. 2 restaurações. Mais de 10 integrações de pessoas que vieram para o Oeste. Então, ao todo foram mais de 40 edições. Eu me pergunto, se a gente teve 40 edições em 2018, o ano da graça, o que dizer do ano da coragem? O que mais Deus pode fazer agora com 78 discípulos no ano da coragem? Você tem a fé e a coragem que Deus pode te usar para ser frutífero esse ano? Amém. Você tem a fé e a coragem de poder sonhar com uma região oeste de 100 discípulos esse ano? Talvez não, e tudo bem. Mas a chave para crescer a coragem é por meio da oração. Então eu quero chamar cada um de nós da região oeste a orar junto comigo. Eu tenho feito essa oração desde o começo do ano já. Basicamente foi essa semana. Mas desde o primeiro dia do ano, eu tenho orado para a gente chegar a 100 discípulos na região oeste. Eu quero chamar cada um de nós aqui a orar junto comigo. Você acredita nessa oração? E não só isso, você acredita que essa oração é o que pode transformar o seu coração, a te dar coragem para evangelizar, para estar em estudos bíblicos pessoais, para acreditar que Deus pode te usar para dar frutos e transformar a vida de outras pessoas. Isso é poder. Esse é o poder de Deus. É a fé de acreditar que o Espírito Santo é o que nos dá coragem. De novo, você não tem um espírito de covardia, você tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Jesus fez Jesus passar no deserto. Fez Jesus passar pelas perseguições que ele sofreu. Fez Jesus ir até a cruz morrer pelos seus pecados e os meus. Esse é o Espírito que habita dentro de você. É um espírito de coragem. Então vamos fazer essa oração comigo. Vamos trabalhar comigo. Vencer a nossa natureza. Vencer a nossa timidez. Vencer o nosso egoísmo. Para fazer de 2019 o ano da coragem para Deus. Amém. João 18. João 18, versículo 1. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Sempre que eu pego para imaginar essa cena na minha frente, eu fico admirado com a coragem de Jesus. Os guardas vieram buscar ele para prender e finalmente matar. Então Jesus sabia que ele estava indo para a morte aqui. E quando os guardas vêm até ele e perguntam, quem é Jesus? Ele fala, sou eu. E assim que ele fala essas palavras, os guardas caem por terra. Eles estavam armados. Eles caíram para trás. Coragem é falar a verdade da forma mais simples.
Muitas vezes a gente pensa em caminhos alternativos, a gente pensa em contornos que a gente pode fazer, pensa em formas complexas de falar as coisas. Jesus só precisou falar, sou eu, para mostrar a coragem que ele tinha. Quem é você no seu trabalho? Quem é você na sua universidade, na sua família? Eu me pego para pensar de onde vem toda essa coragem de Jesus. Se a gente continuar lendo, versículo 8. Respondeu Jesus, já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera. Não perdi nenhum dos que me deste. Em partes, a coragem de Jesus vinha do amor profundo que ele sentia pelos discípulos dele. O que motivou ele ir até a frente e falar, sou eu? Ele não queria que nenhum dos discípulos se perdesse. Ele entrou na frente. Falou, não, me mata, mas deixa eles. É difícil entender isso para mim. Mas se você busca entender o coração de um pai, um coração de uma mãe, acho que fica mais palpável entender de onde vinha essa coragem de Jesus. Vinha do amor. Esse é o nosso segundo ponto. Deus nos deu um espírito de amor. Eu já me peguei várias vezes bravo com o irmão que eu amo muito. Esse irmão é o Luca. Algumas vezes eu tenho, sabe, queria ter aquela foice que esses guardas estavam usando, decepar a orelha deles. Por amor, mas eu te amo. Você sabe isso. Mas às vezes você sabe que... Mas o que me impede muitas vezes de fazer isso? A Marisa. Às vezes eu quero... Eu oro a Deus, amém. Deus me ajuda a ser paciente e tudo mais. Mas a outra coisa que me ajuda é olhar para a Marisa. Saber que ela é uma mãe. Você não quer ver uma mãe brava por mexer com o filho dela, não é? Eu lembro quando eu era pequeno. Porque não importa quão grande você seja. Não importa que, sei lá, eu tenha 3 metros de altura. Que você, enfim, não importa. Se você mexer com um filho, você vai ver uma mãe brava. E não importa o tamanho de quem seja, uma mãe brava enfrenta qualquer pessoa, não é? Eu lembro minha avó quando eu era pequeno, ela invadia o campo de futebol com os garotos mais velhos que estavam jogando. Ela falava, vocês não vão deixar meu neto jogar? Meu neto vai jogar aqui. Não. Essa era a minha avó. Eu passei muita vergonha com a minha avó. Mas ela ia lá e enfrentava 10 moleques maior que ela, forte. Meu neto vai jogar. Vai jogar, meu neto. O que motiva a coragem é o amor. Essa semana aconteceu algo bem interessante na região. Eu estava mandando mensagem de Feliz Ano Novo. E uma dessas mensagens eu mandei para o Humberto. E eu falei, e aí, como é que tá o Ano Novo? Ele, nossa, você não sabe o que aconteceu. Eu estava aqui na USP. E eu vi um cara prestes a se suicidar. E eu falei com ele. Falei, cara, não faz isso. Você pode estudar a Bíblia, a gente faz parte de uma igreja. E eu ajudei ele a não cometer suicídio. Eu falei, nossa, cara, que impressionante isso. Ele falou, esse cara agora está aqui na minha casa. Eu falei, nossa, que coração o Humberto tem. Né? Acho que poucas pessoas teriam esse coração. Ele falou que ele teve um passado de alcoolismo, ele não tem onde morar, então eu trouxe ele aqui para casa. Mas ao mesmo tempo que eu vi um bom coração no Humberto, fiquei um pouco preocupado com ele. E como eu estava muito longe, eu pedi para um outro irmão ir lá ajudar ele. Esse irmão foi o Gustavo. Cadê o Gustavo? O Gustavo lá atrás. E o Gustavo foi até a casa do Humberto. Eu falei, fala com esse senhor, né? Porque eu conheço muitas histórias de pessoas que tiveram um bom coração e não, sabe, pela má intenção das pessoas, que elas queriam ajudar, coisas ruins aconteceram. E essa era a minha preocupação com o Humberto. E o Gustavo foi lá, ele foi falar com esse homem. O homem estava dormindo lá. Ele acordou, né? E foi falar com ele. E ele falou, então, me ajuda a entender melhor qual é a sua situação. E quando o Gustavo começou a falar com ele, ele começou a se alterar. Começou a gritar com o Gustavo, me deixa dormir! Sai, para de falar comigo! O que você está querendo? E o Gustavo, não, eu quero conversar, eu quero entender, porque a USP tem regras, você não pode
tá aqui assim do nada, né? Quero só entender e poder ajudar também. Você sabe com quem você está falando? Eu sou um skinhead. Ele começou a gritar para o Gustavo e levantar, estufar o peito e se aproximar dele. O Gustavo ficou parado. E cara, eu tô aqui para proteger o meu amigo. Eu amo muito o Humberto. Eu não vou deixar se fazer nenhum mal com ele. Então eu sei que ele tem uma boa intenção, mas eu não vejo uma boa intenção em você agora. Então você não pode ficar aqui. Você tem que sair. Mesmo o cara gritando e irritado e com raiva, ele saiu. Eu vi muito amor aí. Eu vi muito amor. Quantos de nós teríamos a coragem de até lá proteger o nosso irmão? Bom, sabe? Isso vem de um profundo amor, que sim existe só no reino de Deus. Um profundo amor de uns pelos outros. Sabe o que isso me ensina? Que coragem não é uma força interior que se exterioriza. É o contrário. É uma força exterior que se interioriza. Quando você ama alguém, você vê essa pessoa sob ameaça, isso te dá coragem de lutar por ela. Então, por isso, me inspiram os relacionamentos que a gente tem na igreja. Porque não são relacionamentos superficiais. Sempre que eu fui em igreja, eu entrava, cumprimentava as pessoas e ia embora. Eu não tinham laços profundos. Você não podia conhecer profundamente a vida das pessoas. Não existia liberdade para se ajudar. Sempre era aquela história de, cada um com a sua vida, cada um cuida da sua vida. Não vou me intrometer na vida dos outros. Mas o reino de Deus não é assim. Sim, a gente se intromete na vida dos outros. No bom sentido. Para poder se ajudar. Às vezes o que pode nos frear é justamente a falta de amor pelos irmãos. A falta de amor para ter uma conversa séria, de olhar nos olhos e amar o seu irmão. Não com o que ele quer ouvir, mas com o que ele precisa ouvir. Com amor, desafiar ele. Se o que tem te atrapalhado é o seu trabalho, você tem que falar com o seu chefe. A gente não pode pôr o nosso trabalho acima do reino de Deus. E às vezes é difícil desafiar uns aos outros com isso, vai. Ou seja, o que tem atrapalhado a gente é a nossa família. A gente tem que ter a coragem e o amor de nos desafiar com a verdade também, com a palavra de Deus sempre. Por quê? A Bíblia fala Deus em primeiro lugar, não família em primeiro lugar. Ainda que família seja extremamente importante. Se o que tem atrapalhado a gente é impureza, você tem que ter a coragem de olhar nos olhos do seu irmão e desafiar ele com isso. Se você é impuro, você pode cair da fé. Mas eu te amo e eu não quero que isso aconteça. Eu preciso que você seja mais humilde. A pureza é uma questão de humildade. Se é oferta, vamos falar de oferta. A gente sabe que ninguém aqui prega o evangelho da prosperidade. Ofertando a Deus você ganha 10 vezes mais. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito que se você não oferta a Deus e é egoísta, você pode sim cair da fé por isso. E é um dos primeiros indícios, na verdade. Então vamos falar de oferta. Por quê? Porque eu te amo. Porque a Bíblia nos chama a ser fiéis nessa área. Então a gente tem que ter a liberdade de falar o que for preciso falar. Por quê? Porque a gente se ama. E pensa isso. Se a gente não puder discipular cristãos para se arrepender, como a gente vai discipular não cristãos para se arrepender? Então a coragem para amar as pessoas começa no discipulado. Em geral o desafio que a gente dá é ir até a pessoa que te discipula e perguntar para ela algo que você precisa se arrepender. Algo que você pode mudar. Isso aí que é coragem, não é? Porque em geral a gente não quer ouvir essas coisas. Mas ok, eu vou lá e pergunto. Ok, Raul, o que eu posso melhorar em 2019? Isso exige coragem. Eu acho bom fazer isso. Mas tem algo melhor ainda. Que eu acho que exige mais coragem ainda. Mais humildade ainda. E que em geral a gente não propõe muito. Mas eu queria propor para você. Se você discipula alguém, vai até essa pessoa e pergunta o que você pode melhorar como discipulador. Pergunta para a pessoa que você discipula. E como eu falei, isso requer talvez mais humildade. A gente pode facilmente ficar inseguro com essa pergunta, não é? Isso requer mais coragem, talvez. Mas justamente é isso que a gente precisa para crescer os nossos laços. Um coração de amor e humildade. Então pergunta para ela o que você pode melhorar. E depois fala para ela o que ela pode melhorar.
E assim a gente vai criar laços. Lembra, o ponto não é estar numa igreja. A gente tem vários e vários exemplos de... O Brasil inteiro é um país cristão praticamente. As pessoas estão por aí, as igrejas estão lotadas por aí. Mas o ponto não é ter mais uma igreja. Ter uma igreja que a gente chama as pessoas a se arrepender. Que a gente abre a Bíblia e discipula com amor. Essa é a igreja que a gente quer viver. Terceiro e último ponto. Atos 4:13. Deus nos deu um espírito de equilíbrio. Terceiro e último ponto. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quando Pedro e João foram fazer alguns milagres no começo da igreja em Atos, e pregar a palavra de Deus com isso, o que mais impressionou a multidão e os religiosos daquele tempo era a coragem deles. A Bíblia diz, vendo a coragem de Pedro e João. E só depois de verem a coragem deles, é que eles perceberam que eles eram homens comuns e sem instrução. Em outras versões diz homens ordinários. E é interessante porque no grego a palavra é... Aqui dá origem à palavra idiota. Ordinário tem a mesma origem da palavra idiota. Então, eles eram homens idiotas, basicamente. Então, o que isso ensina, gente? Qualquer idiota pode ter coragem. Idiota é simplesmente ordinário. É simplesmente simples, comum. A coragem não vem dos nossos talentos. E às vezes a gente pode confundir isso. A coragem não é um talento. Não é algo que você nasce com. Sempre que eu penso em coragem, eu penso naquela cena de alguém dando um tiro, você sai correndo, pular, tomar o tiro na frente da pessoa. Não é essa ideia que vem coragem. A gente vê nos filmes, não é? Coragem. São aquelas pessoas que falam bonito e dão um sorriso no final. As coisas explodem. Missão impossível. Não. Para ser um homem ou uma mulher de coragem, o mais importante, eu diria, não são as grandes coisas. Não é quando você se deparar numa situação de vida ou morte e tiver que pular na frente de alguém. Também isso é ter coragem. Mas coragem, o requisito da coragem, a coragem simplesmente vem das pequenas coisas. No dia a dia, vem das coisas ordinárias, das coisas simples. Que a gente pode mostrar para o mundo que nós somos diferentes. Coragem, olha isso. Coragem é simplesmente ser honesto no seu trabalho. Coragem é quando você toma a decisão de, como um discípulo de Jesus, falar a verdade sempre, não mentir. Coragem, como eu falei, é ser fiel para Deus. Ser fiel em cada área. Coragem é falar não para os seus amigos do mundo. Falar não para a influência deles. Coragem é perseverar. Coragem é não desistir. Coragem é constância. Coragem é mesmo que você fale em tudo isso que eu falei. É se levantar. Quando você se levanta, mesmo que você peca, mesmo que você cai, e decide se arrepender, isso é coragem. Sabe o que é coragem? É lutar pela sua vida espiritual hoje. Eu vejo alguns de nós estudando a Bíblia ou fugindo de estudar a Bíblia durante algum tempo em 2018. Fugindo de tomar decisões, talvez. Fugindo de sentar com pessoas que querem verdadeiramente te amar. Mas fugir nada mais é que um espírito de covardia. Que a gente quer te ajudar a ter um espírito de coragem. E coragem é decidir lutar pela sua vida espiritual hoje. Não importa como você está hoje, se você decidir lutar para estar bem diante de Deus, diante das Escrituras, isso é um ato de coragem.
Então, se você está visitando a gente hoje aqui pela primeira vez, ou se você está ali lutando para marcar de estudar a Bíblia, eu quero te inspirar a tomar uma decisão de coragem na sua vida. Porque estudar a Bíblia é essa semana. Marcar um estudo bíblico essa semana. E tomar decisões para transformar o seu coração. Eu queria terminar, porque no fundo, isso é uma vida de equilíbrio. Romanos 12:3, não precisa ir lá, mas fala para a gente buscar o equilíbrio. E essa é a vida de um discípulo, é buscar o equilíbrio sempre, entre culpa e engano. A gente pode ter, às vezes, uma consciência culpada demais, ou enganada demais. Ou às vezes a gente pode tender demais para a razão, ou demais para a emoção, ou demais para ser intenso, quando na verdade a constância também é importante. Então, a vida de um discípulo é uma vida de equilíbrio. Estudando a Bíblia é a única forma da gente poder encontrar esse equilíbrio. Seja estudando a Bíblia ou seja como discípulo. Então, eu quero inspirar a gente a enxergar a coragem simplesmente no equilíbrio das coisas. Eu queria terminar com uma história, a história de um equilibrista. Ele tinha que atravessar 2 penhascos, uma corda bem fina. E tinha uma multidão ali. Ele perguntou para a multidão: vocês acreditam que eu tenho coragem de atravessar o precipício só pisando nessa linha, nessa corda? As pessoas falaram: claro, a gente acredita em você. Ele falou: tudo bem. Então ele atravessou, segurando a vara, sabe aquela vara para se equilibrar? E assim ele atravessou a corda no precipício. Depois ele perguntou: vocês acreditam que eu tenho coragem de atravessar sem a vara agora? Sim, a gente acredita em você. Ele atravessou. E agora, vocês acreditam que eu tenho a coragem de atravessar carregando alguém nos meus braços? Sim, a gente acredita. Ótimo. Quem se voluntaria então? Ninguém. Olha só. Uma coisa é acreditar que alguém tem coragem para fazer algo. Outra coisa, bem diferente, é ter coragem de ir junto com essa pessoa. E outra coisa, ainda além do que essa, é ser essa pessoa. E chamar outras pessoas a terem coragem com você. O espírito que Deus te deu, não é só o espírito que Deus te deu, de equilíbrio, de amor e de poder. É o espírito que Deus quer ter em cada uma das pessoas da região oeste. É o espírito que Deus quer ter em cada uma das pessoas desse mundo tão covarde. Entenda hoje que você e eu somos esse equilibrista. Que você e eu somos essa pessoa, chamando outras pessoas a ter um espírito de coragem para Deus. Que nada mais é que um espírito de amor, de equilíbrio e de poder. Desejo um feliz 2019 a todos. E mais do que isso, um feliz ano da coragem. Região Oeste, vamos viver um ano de coragem para o nosso Deus. E para Ele seja glória. Amém. Muito obrigado pela pregação de hoje. Antes da Santa Ceia, nós vamos cantar agora na página número 17, Preciso do Teu Amor. Página número 17, Preciso do Teu Amor.